Olá, seja bem-vindo ao curso Como ter acesso ao crédito sendo MEI. Eu me chamo Felipe, sou contador, atuante na área há 14 anos e há 9 anos sou proprietário da Ferreira Assessoria, um escritório de contabilidade voltado ao atendimento às pequenas e médias empresas. Eu sei que esse é um questionamento, é uma necessidade que você, como empresário, deve ter, que muitos, inclusive, têm, muitos que chegam até nós têm, que é como ter acesso a linhas de crédito. Pode ser mais fácil do que você imagina, desde que você siga todas essas dicas que eu vou te apresentar nesse curso. Esse curso é basicamente todo um apanhado de informações que eu coletei através de anos prestando serviço aos nossos clientes que conseguiram créditos a partir desses ensinamentos que eu vou te passar no curso a seguir. Vamos lá. Bem, antes de seguir o assunto principal, eu gostaria de fazer uma introdução. Em pesquisa realizada pelo Sebrae, eles constataram que 3 em cada 10 microempreendedores individuais fecham as portas em até 5 anos de atividade. Isso é um número muito, muito alto. E o mais impactante é que 34% dessas empresas que fecharam, elas provavelmente poderiam continuar funcionando desde que elas tivessem conseguido ter acesso a linhas de crédito. Porém, nós sabemos que nesse momento o desafio é muitas vezes conseguir acesso a crédito. Contudo, nos últimos anos, principalmente após a pandemia do Covid-19, muitas linhas de crédito estão sendo lançadas para esse público do meio com taxas de juros menores. E uma das ideias principais das instituições financeiras é a desburocratização ao acesso a essas linhas de crédito, ou seja, eles estão tentando, alguns deles, facilitar créditos para MEI. Antes de dar sequência ao conteúdo, vale a pena fazer algumas ressalvas que a gente tem que levar em consideração também. Muitas vezes, a vontade de contrair empréstimos não condiz com a real necessidade da empresa. E quando condiz, muitas das vezes, o empresário costuma não pensar com frieza. E, nesse caso, é sempre válido fazer algumas ressalvas. O primeiro ponto é com relação à forma de captação de crédito. Eu sempre recomendo aos meus clientes que ele seja seletivo no crédito. O que isso quer dizer? Que ele faça uma análise, uma comparação entre as instituições. Por muitas das vezes, na urgência, na vontade de pegar um empréstimo, ele pega no primeiro que aparece e não analisa as taxas de juros. Por muitas das vezes, existe uma diferença muito grande entre a taxa de juros de um banco e outro. As instituições, elas trabalham com várias linhas de crédito e dentre elas existe geralmente uma amplitude muito grande. Essa taxa de juros muito grande, muito alta, ela faz com que você acabe pagando muitos juros. E esse valor muito alto de juros, ele pode comprometer a sua capacidade de pagamento, porque você acaba direcionando um montante muito alto ao pagamento de juros. Então, assim, eu recomendo muito que você seja criterioso. Apesar da necessidade, eu entendo que por muitas vezes a gente que está buscando crédito acaba não prestando atenção nisso e na urgência acaba pegando o primeiro que aparece, mas você como empresário, você tem que ter frieza e analisar todas as possibilidades para depois, caso seja necessário, você contrair o crédito. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração também é que você só deve recorrer ao crédito após esgotar as suas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Se você consegue manter o seu negócio sem crédito, não pegue crédito. Por mais que a gente saiba que é atrativo recorrer a um crédito, por muitas das vezes a gente consegue virar o negócio sem ele. Então, assim, eu sempre recomendo que, caso você consiga, você não recorra ao crédito, você tente levar a sua empresa sem créditos de instituições, porque você tem que estar ciente que se você se expor aos juros, você pode fazer com que ele trabalhe contra você. Então, é muito importante que você tenha noção e tenha ciência de que você só deve recorrer ao crédito caso de fato você precise. Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos analisar agora as principais linhas de créditos que atualmente existem para MEI.
A primeira linha de crédito que eu quero falar para vocês é o microcrédito em instituições bancárias. Esse tipo de empréstimo ele é oferecido em diversas instituições bancárias e ele tem por finalidade estimular o desenvolvimento do negócio. Os valores ofertados nesses microcréditos geralmente variam entre 3 mil e 21 mil reais. E você tem que demonstrar como você vai utilizar esse crédito. O segundo crédito que a gente vai apresentar é o Pronamp. O Pronamp, ele é uma linha de crédito com uma taxa de juros diferenciada e que ele surgiu na pandemia com o intuito de apoiar as pequenas e microempresas, mas que no final das contas ele foi adotado definitivamente pelo governo até agora. E para você conseguir ter acesso ao crédito, o banco leva em consideração o seu faturamento informado ao governo. Então, ele leva em consideração o faturamento que a gente envia na declaração anual para o governo e tira como base até 30% desse faturamento. Então, vamos supor que você, no ano anterior, informou um faturamento de 80 mil reais. Então, se você tirar 30% disso, 3 vezes 8, 24 mil reais. Então, esse vai ser o limite que você vai tirar através do Pronamp. A próxima linha de crédito que a gente vai trazer aqui para vocês é o BNDES Microcrédito. O BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento e ele também tem uma linha de crédito especial para MEI. Assim como o Pronamp, ele tira como base a 30% do seu faturamento declarado para a Receita Federal. Ele é basicamente na mesma linha do Pronamp. A próxima linha de crédito que nós vamos apresentar é o FAMP. Essa é uma linha de crédito especial fornecida pelo Sebrae e pela Caixa para empreendimentos que não têm a garantia necessária de conseguir um financiamento. Então você, como MEI, procuraria o Sebrae e ele poderia te direcionar para essa linha de crédito. Mas vale ressaltar que para essa linha de crédito, o próprio Sebrae, juntamente com a Caixa, que vai fazer a análise do teu negócio e vai, a partir daí, ter a noção de quanto vai disponibilizar de crédito para você. A próxima linha de crédito que nós vamos abordar é através das cooperativas de crédito. As cooperativas são instituições que fornecem produtos financeiros semelhantes ao agente financeiro comum. Mas como elas são organizações sem fins lucrativos, elas costumam trabalhar com as taxas de juros bem menores, e algumas vezes sem tarifas. Isso faz com que seja bem mais atrativo, na maioria das vezes, a linha de crédito na cooperativa do que nos bancos. Eu, particularmente, estou vendo que algumas cooperativas elas costumam ser mais abertas, são mais propensas a fornecer créditos para microempreendedores do que as instituições bancárias comuns. A Sicredi, por exemplo, ela costuma ser uma parceira muito forte de quem é MEI. Inclusive, eu sempre recomendo aos meus clientes procurarem também a Sicredi, porque geralmente, quando você segue toda aquela sistemática que a gente vai passar a seguir, ele costuma ser um grande parceiro no meio. Mas também vale salientar que para você poder ter acesso a esse crédito, você tem que ser cooperado da cooperativa. Então, quando você procurar a cooperativa, você já solicite a vinculação como cooperado. Eu sempre recomendo ou a Sicredi ou a Sicobi, mas a que a gente mais costuma ver de fato ter uma parceria com os microempreendedores é a Sicredi. Outra linha de crédito que costuma ter uma aceitação muito grande e que costuma ter uma adesão bem rápida e fácil é empréstimo com garantia. O que é essa modalidade? É você fornecer ao agente bancário um bem como garantia, seja ele carro, moto, imóvel, o que seja. Você fornece um bem como garantia e o banco, em contrapartida, te fornece um crédito. Só que você tem que ter atenção com dois pontos. Primeiro, esse bem ele tem que estar quitado. Se ele tiver alguma alienação, o banco não vai aceitá-lo como garantia. E segundo, você tem que ter muito cuidado com o pagamento desse crédito. Por quê? Caso você não honre com o compromisso que você fez com o banco, ao atrasar, você corre o risco de perder esse bem, já que você o deu como garantia. Então, é muito interessante essa linha de crédito, mas também é muito
é muito perigosa, porque caso você não cumpra com o que você se propôs, você corre o risco de ficar sem o seu bem. E a última linha de crédito que nós vamos trazer, que está mais comum para a MEI, é o cartão de crédito empresarial. Ele, como o próprio nome já diz, é um cartão que a instituição bancária vai liberar para o MEI, que funciona como uma linha de crédito. O diferencial dele para um cartão normal é o prazo de parcelamento, que por muitas vezes você consegue em um prazo maior, e contrapartida, diferentemente de uma linha de crédito convencional, o prazo também não é tão longo. Geralmente, esses cartões de crédito fornecidos pelo banco, eles funcionam com um prazo entre 12, perdão, e 36 parcelas. E outro ponto de grande diferencial das outras linhas de crédito é que ele costuma ter uma taxa de juros muito alta. Então, caso você atrase, você vai arcar com uma taxa de juros altíssimas. Não é recomendável você atrasar o seu cartão de crédito empresarial.